registrar. Agora são 8h02, dia 8 de julho, começando a aula de Arc. Pessoas, vou compartilhar também a tela com vocês. Espera aí, também compartilhar o... Cadê o Safari? Não, não é o OBS. Não. Esse aqui. Aqui, pessoas, nós temos alguns poréns, tá? Quando eu estava estruturando o, aqui o que seria entrega 2, entrega 3, deixa eu só marcar aqui, já vou como serviço, ok. Então deixa eu só colocar aqui, entrega 2. Nós temos 5 tarefas, só que essas 5 tarefas quase que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso que eu tô com dúvida. Então eu queria só mostrar para vocês algumas coisas que foram feitas. Vou fazer tudo no navegador, porque muita coisa eu fui fazendo no navegador. Então o próprio Discord mesmo, eu vou usar dessa forma para poder aproveitar na gravação. O que acontece é o seguinte, tem alguns conceitos que a gente tem que ter antes de poder avançar. Alguns são importantes, alguns são opcionais e alguns são realmente desejáveis. Uma dessas tarefas que eu queria mostrar é que a gente soubesse bem como é que a gente está trabalhando com Git, porque a partir desse ponto a gente tem que começar a ter ambientes mais estáveis de desenvolvimento. E eu digo isso por causa disso aqui, ó. Deixa eu só abrir. No caso de Arc, o que acontece é o seguinte, quando eu estava desenhando na aula passada, na outra que era de gravação, a gente sempre está fazendo o seguinte, eu estou com ambiente duplo, tá? Eu testo tanto para Visual Studio Code quanto para o Gitpod, tá? Como ambos vão usar o Visual Studio Code, beleza, então alguns arquivos eu consigo compartilhar. Uma dessas coisas é que eu tenho então o endereço tanto para o Python para rodar, então aqui esse Shims aqui, esse Python Path, ele funciona no Gitpod, ou seja, não criei aquele ambiente virtual, o próprio Gitpod é um ambiente virtual, então beleza, a parte do Python eu resolvo. E para quem estiver trabalhando com o Visual Studio Code na sua versão mais nova, ele muda o nome da variável e aí eu consigo trabalhar também com o seu ambiente local de desenvolvimento. Beleza, esse arquivo está ok, tá? Isso aqui não tem problema. Quero também mostrar esse arquivo, que de novo, eu estou preparando todo o cenário, porque à medida que eu fui mexendo nos arquivos, eu vi que eu tinha que mexer em vários pontos e de várias coisas eu tinha que preparar antes de poder colocar o back-end, antes de fazer aquela integração. Não sei se vocês viram essa noite, se vocês acompanharam, eu consegui fazer a integração, ela é relativamente tranquila, tem um passo a passo grande, mas eu segui ele na sequência, só fui abrindo os links, claro, então eu demorei em torno de 1 hora para fazer isso. Por isso que eu acho que eu não vou. Um pouco eu vou mostrar hoje, um pouco eu vou mostrar na próxima aula. Fluiu, eu simplesmente coloquei os parâmetros, configurou, conectou e ponto final. Só que daí, nessa configuração, por exemplo, o bot entra em todas as salas, todo mundo é administrador, então a coisa está muito aberta ainda. Eu quero só entender melhor como fechar, para que não fique todo mundo mexendo no repositório de todo mundo. Até porque quer ver um problema bem simples que aconteceu? Se o bot ele consegue entrar em todas as salas, então eu posso tirar o exclamação, né? Eu posso tirar o prefixo na hora de dar um comando. Então, o caso, toda vez que alguém mandar uma mensagem, a mensagem vai ser lida pelo bot e ele vai processar. E dependendo do que a gente for trabalhar nos bots, eu quero mostrar para vocês depois que são expressões regulares, quando aparecer alguma palavra-chave, ele já disparar o comando. Ou seja, o bot vai ficar trabalhando bastante, muitas vezes sem necessidade. No meu caso, tem um comando que se chama esquerda ou direita, né? Que é para o personagem caminhar pelo labirinto. Só que em qualquer lugar que aparecer a palavra esquerda, ele vai processar e vai mandar para a esquerda. Então, se alguém estiver conversando, eu conversar com algum de vocês, olha só, tudo bem, se a gente tiver que atravessar a rua, tem que olhar para a esquerda e para a direita. Ele já vai pegar a palavra esquerda, já vai processar e vai mandar. E aí o meu personagem no jogo vai virar para a esquerda. Ou seja, em qualquer lugar da frase, aparecendo a palavra esquerda, ele já vai receber. Aí então, beleza, eu tenho que ir lá no site, no Discord, organizar, estruturar, e eu tive que fazer com que separar os blocos, dizer somente nesse local o meu bot vai receber a mensagem, porque nos outros eu tenho que bloquear. E aí para conversar com vocês, eu vou criar salas e aí eu vou ter sala de bot.
E como vocês podem ter comandos duplicados, se alguém quiser pode fazer um projeto igual ao meu, o que não é impeditivo nenhum, significa que ao escrever a palavra esquerda, todos os bots vão processar. Então, imagine que eu estava falando outro dia com a Beatriz. Se a Beatriz quiser fazer um projeto muito parecido e ela quiser usar a palavra esquerda, eu escrevo esquerda para o meu bot, mas na verdade o bot dela também vai entender. Então, o meu personagem no outro jogo, ou seja, gente, vai virar muita bagunça. Enfim, só para mostrar que hoje a gente tem que preparar o cenário, preparar o ambiente, para que quando a gente simplesmente for rodar, que a gente simplesmente vai encaixando as pecinhas. Então hoje eu vou mostrar o que eu fiz no Discord, o que eu fiz no código, o que eu fiz nisso, para depois a gente fechar tudo, beleza? Outra coisa, por exemplo, que eu tinha falado, que eu mandei a mensagem hoje, e eu preciso mostrar porque isso é importante, para a gente começar a depurar, porque a gente sai, daqui a pouco a gente sai do ambiente de texto e vai direto para o ambiente de Discord. Trabalhar com ele o tempo todo tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que a gente tem um Discord direto e aí a gente consegue fazer algumas coisas interessantes, saber quem é o usuário que está mandando mensagem. Então, se eu quiser no meu jogo, cada usuário que conectar, eu pego o nome dele e vou gravar e vou fazer um mapa personalizado, que é aquela ideia que eu tinha colocado na aula gravada. Só que para daí eu preciso saber o nome do usuário, né? Então o meu é Boda Preta, sustenido 3942. Eu preciso dessa informação. Portanto, eu preciso do depurador. E aí, então, no meu arquivo launch.json, eu tenho dois depuradores. Ó. Eu tenho um depurador ele se chama VS Code RBot e eu tenho outro que se chama Gitpod RBot. Agora eu tenho dois depuradores. Então, vamos lá. Eu vou abrir o Gitpod.io. Vou abrir esse cara. Vou trabalhar só com o Gitpod a partir de agora, tá? Só para explicar. Nas aulas, eu vou usar um ambiente mais limpo, que é o ambiente principal, com um código que vai estar direto no repositório, que é o repositório, o branch, o ramo main, o ramo principal. Eu vou fazer via Gitpod. Então, tudo que for relacionado à aula, eu vou usar aqui. Meu Deus, eu não posso mostrar isso aqui. Bom, até posso. Já vou explicar por quê. Já o ambiente de desenvolvimento, que é o código que eu estou mexendo, que eu estou pensando assim, em mais ou menos umas duas entregas lá na frente, para saber se as coisas funcionam e eu posso avançar com a aula. Aí eu tenho um ramo que se chama Dev e eu mexo só na minha máquina local. Bom, dessa estrutura toda, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, pessoas. Na medida que eu tenho dois launch.js, ó, eu tenho dois bloquinhos, eu vou ter, ó, então dois desses caras aqui. Se vocês conseguem enxergar bem, não sei se está jogando na gravação, acho que sim. Tem então o VS Code, que ele vai rodar só para o VS Code, tá? Eu testei, funciona bem, é o que eu tenho usado. E eu também tenho o Gitpod RBot. Aí sim, tu pode vir aqui e rodar ele, e aí vai rodar tudo legal. Tá? Lembro que vocês tinham comentado que o link estava quebrado, só aguardar aqui embaixo que ele está carregando as extensões de Python. Vamos lá. Ó, e aí roda o rebote. Certo? Então, vou parar aqui com exclamação. Então, se rolar os dados, que é nosso plugin aqui estava em desenvolvimento, fechou, ok, posso parar e aí consigo depurar, bacana, para o workspace. Certo? Então, dois launch.com do JSON. Tá? Isso é um arquivo importante, a gente vai precisar dele, então peço que vocês, se quiserem copiar literalmente à vontade, não tem problema, mas vocês vão precisar do depurador. Ele é importante, ele realmente vai ser necessário. Outra coisa que eu mexi, vamos lá, aqui, requirements. Vocês podem ver que esse arquivo eu modifiquei, deixa eu até colocar aqui o histórico dele, aqui ó, histórico. Ó, atualizar a versão do RBot. Antes, no começo da disciplina, a gente estava colocando o RBot na versão 6.1.7 e agora eu atualizei para a versão 6.1.8. Isso é obrigatório. Tem que atualizar o RBot para a versão 6.1.8, tá? Senão não funciona. Eu testei com a 6.1.7
Aí o plugin, né, o nosso backend para conectar o Discord não funciona. Tem que ser a versão 6.1.8. Então, de novo, só para resumir mais ou menos essa primeira parte, launch.json, tá, que eu corrigi o depurador, que a gente vai precisar, e o requirements.txt, que daí a gente coloca a versão 6.1.8. Sem isso não vai funcionar. Próxima coisa, pessoas. Aí no caso do Discord, o que acabou acontecendo? Que a gente vai precisar também outras coisas, mas deixa eu só voltar para cá no Gitpod. Então o ambiente que vocês vão precisar, seja no VS Code ou aqui nele, a gente também depois vai ter que mexer algumas coisas importantes. Porque o que acontece? Vocês podem ver que eu estou com esse repositório, esse workspace, desculpa, e eu marquei ele aqui, porque quando tu marca com um PIN, né, faz um check nesse item, significa que ele não vai ser apagado depois de 14 dias. Então eu posso ficar com esse workspace parado, que ele não vai ser removido. Tá? Vocês podem ver que ele está parado, então não precisa ficar processando, né, para a gente não gastar aquelas 50 horas, mas eu vou precisar dele. E, olha só, isso é uma coisa que agora vai começar a nos afetar e a gente também vai ter que começar a cuidar. Toda vez que a gente entra, alguma coisa automatizada. Até o presente momento era legal o RBot ficar criando uma estrutura toda do zero para a gente ter um ambiente limpo para a gente poder fazer os testes. Bacana. Só que a partir de agora a gente não pode mais fazer tanto isso. Toda vez que eu crio essa estrutura, vamos lá, eu já vou abrir o arquivo aqui dentro, inclusive vou mostrar com a mensagem aqui. Nós temos o Gitpod YAML. O Gitpod YAML ele faz o seguinte: toda vez que eu criar um workspace, eu rodo o comando init, tá? E ele faz isso aqui. Ele vai lá, opa, ele vai lá e instala todas as dependências, pip install requirements. Beleza, ele vai lá e instala as dependências. Como eu já estou na versão 6.1.8, beleza, não tem problema, ele vai fazer isso todas as vezes. Aí aqui funciona aqui. Não tem problema, pode ignorar essa mensagem. Só que aqui eu tenho um outro comando que toda vez que eu criar o workspace, ou melhor, toda vez que eu abrir o workspace, ele vai rodar um comando que se chama rbot-init. Então é que vocês podem ver, ó, tá vendo? Ó, ele tá rodando aqui todas as vezes. E ele vai zerar a configuração original e aplicar uma configuração nova. Nisso ele faz duas coisas, tá? E as duas já estão começando a me atrapalhar em termos de desenvolvimento, e aí a gente vai começar a parar de usar isso. A primeira aqui, nós temos dois plugins, né? A gente tem esse plugin de dados, que é o que eu estava usando para ensinar Python, né? Aquele de rolar os dados, etc, etc. Só que ele também vai criar sempre um de exemplo, que não ajuda nem atrapalha, mas a gente não precisa dele. Então, esse plugin RR exemplo, a gente não tem nenhuma necessidade de usar ele. Tanto é que vocês podem ver que aparece essas letras azul aqui de arquivo novo. E outra coisa que ele vai fazer sempre é zerar esse arquivo de config.py e colocar um arquivo básico. Só que a partir de agora a gente vai precisar colocar aqui, ó, Discord, a gente vai precisar colocar outras configurações aqui. Então esse arquivo não pode ser mais modificado, a gente tem que trabalhar com ele intacto. Porque aqui a gente vai colocar aqui em breve, identity, já vou mostrar para vocês isso aqui. E aí a gente tem que colocar o token. O token é a senha de acesso do bot. E a gente precisa colocar essa informação. E também tem outra aqui para colocar mais um diretório, mais configuração, etc. Ou seja, o config.py não pode ser zerado toda vez. Senão a gente tem que reescrever ele toda vez que for abrir o workspace. Logo, a gente não pode ficar à mercê de atualização, 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 atualização. Uma solução que eu achei foi que vir aqui no Gitpod e apagar aquele comando do rbot-init, beleza? Então, para quem estiver trabalhando, deixa eu só fechar isso aqui porque eu não tenho necessidade. Então, quem estiver trabalhando com
Gitpod como com ambiente de desenvolvimento, pode apagar essa linha número 3, rbot menos init. A partir de agora a gente não tem mais necessidade, tá? Eu vou apagar, eu vou parar o workspace, tá? Isso é só para quem está trabalhando com Gitpod, ok? Então, como eu falei para vocês, o Gitpod eu uso para as aulas e o VS Code eu estou usando para ir desenvolvendo, para ir estudando formas de ensinar aqui na disciplina. Então, eu parei o workspace e para eu não perder ele, porque eu vou começar a usar ele várias vezes, tá aqui, ó, pessoas, ó, tá marcado com o PIN, ele vai ficar sempre aqui na minha tela inicial, eu não preciso ficar criando novo, porque eu vou começar a ter muitos arquivos que vão ficar ali dentro, principalmente o config.py. Então eu vou vir aqui e vou carregar ali de novo. Até tem uma vantagem que ele carrega mais rápido, porque já tá, o workspace está pronto, né? Vamos ver se já está ok. Lá no começo da disciplina eu falei, toda vez que eu for usar o Gitpod eu vou usar ele do zero. Beleza, naquele momento era exatamente isso que eu precisava. A partir de agora eu não posso mais fazer isso. Porque como eu disse, várias dessas informações, várias das tarefas vão começar a fazer com que o nosso arquivo, principalmente o, ó, por que ele está rodando? Como assim, criaturinha? Ó, viu? Ali apagou tudo que eu tinha feito. E isso não pode acontecer. E isso é um problema. Ué, não tinha salvo? O que aconteceu, meu filho? Ué, agora achei estranho, porque não era para ele ter feito. Eu apaguei o arquivo aqui. Eu apaguei a linha. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Toda vez que eu for entrar, eu vou perder a minha configuração do config.py. E em algum determinado momento eu vou colocar o token. O token a gente consegue recuperar, mas vai ficar cansativo, né? Toda vez que eu entrar, eu tenho que colocar Discord, eu tenho que colocar bot identity. Agora eu achei até estranho, então eu fazer isso ontem. Aí tem que colocar token, e aí tem que pegar lá no site do Discord, botar aqui de volta, botar mais um item que eu já vou mostrar daqui a pouco, para depois continuar rodando. Então, gente, não fica bacana, ok? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Por que ele rodou o rbot init? Agora não podia ter feito isso. Tá, pendência então, para a próxima aula é ver por que ele ainda está rodando o rbot management. Ele não podia ter feito isso porque eu apaguei ele daqui. Não sei, vou dar uma olhada. Tá? De qualquer forma, eu acho que já dá para deixar sem, porque se for o caso, a gente já consegue trabalhar manualmente, tá? Quem não tiver estrutura, vai lá dar um rbot menos init, tudo bem? E só pode fazer isso uma única vez. Então, só para deixar registrado, eu estou aqui no main. Já vou fazer o registro aqui, estão vendo? Aqui. Ó, tanto é que esse exemplo, ó, inclusive eu vou clicar aqui, ó, eu vou descartar o exemplo.plug. Eu não preciso desses arquivos. Ó, vou descartar esse aqui também. Vai. E eu posso descartar esse aqui também. Legal. O config.py a gente não pode colocar no repositório. Eu estou vendo agora um jeito que seja mais simpático, porque como o config.py vai ter o token, quem tiver esse token consegue controlar o nosso bot. Então a gente não pode botar esse arquivo lá no, no GitHub. Uma forma de fazer isso, que eu quero ver ainda como é que faz, é eu não colocar essa informação ou pegar de uma variável de ambiente. Eu sei que dá para fazer, eu só não sei como. Tudo bem? Eu acho que vai ser um carinha chamado pyenv. O pyenv é quando a gente pega a variável de ambiente, variável mesmo de ambiente, então eu quero mostrar agora a variável de ambiente, que são isso aqui, ó, quando roda o comando env. Essas são as variáveis de ambiente, ó, que a gente pode criar previamente e toda vez que for rodar o ambiente ele vai puxar. Então, a princípio, eu só tenho que ver, fazer. Eu estou botando minha interrogação, que eu ainda não sei como fazer isso, tá? Então, só deixar desse jeito. Então, eu só posso, por enquanto, fazer commit, né? Registrar, fazer a versão do repod a 1000. Então, remover
rebote -1000, criação de arquivos do rebote. Isso será feito novamente a partir de agora. Beleza? Aí eu só estou registrando aqui para colocar lá no repositório, tá? Estão vendo o repositório principal. Vou só sincronizar. E aí a ideia é que eu use variável de ambiente. Aí o Git, o config.py pode ir para o repositório e aí só funcionar. Então, só deixa eu parar aqui e fazer qualquer ideia, tá? Então é usar o pyenv, eu acho que é desse jeito, tá? Eu lembro que eu já fiz isso uma vez, mas ó, muito tempo, não lembro de cabeça como fazer. E como daí ontem estava muito tarde, eu só deixei para depois. Porque eu viro aqui em configurações, ó, tem a parte de variáveis. E aí eu posso criar uma nova variável. Então eu posso criar uma variável que se chama assim, ó, Discord bot token. E aí eu colocar senha, 1, 2, 3. Tá? E aí eu consigo... Ah, o escopo, normalmente o escopo é assim. Por padrão, né? Por padrão, caso alguém queira deixar uma coisa mais específica. E aí eu coloco a informação. Então vai ter ó, o Discord bot token, passa-se uma variável de ambiente, né? Então deixa eu só mostrar, ó. Ela vai estar com o valor 100, 1, 2, 3. Então quando eu vier aqui no workspace, eu vou rodar ele de novo, ele está parado, e aí ele tem que pegar essa variável de ambiente. Vamos lá. De novo, pessoas, a gente está começando a chegar num ponto em que a gente tem que mexer no Discord, no token, no ambiente de desenvolvimento, no Gitpod, no VS Code, não sei o quê. E aí a gente tem que começar a integrar as coisas, que para mim é uma parte assim, mais delicada, quando a gente começa a misturar tudo. Deixa eu só fechar os arquivos, só um pouquinho. Ó, ele ainda está rodando e eu não sei porquê. Se eu tirei a tarefa, isso para mim agora é uma dúvida. Não sei por que ele está fazendo isso ainda. Enfim, como eu falei para vocês, depois eu vou dar uma olhada, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Zerar de novo config.pad não pode mais isso. É só para não perder a linha de raciocínio. Aí se eu pegar uma variável de ambiente, ó, env, deixa eu ver se eu acho. Peguei tudo, variável de ambiente, aí a gente vai botar 100 aqui. Meu Deus, quanta coisa. Faz o seguinte, env grep discord. Ó, tá vendo, ó? Aí eu consigo assim, talvez não esteja muito claro para a resolução, mas se eu colocar env de variável de ambiente, vai mostrar o Discord bot token igual a 100 1, 2, 3. E aí eu posso aproveitar essa informação que não está no arquivo, e aí o arquivo eu consigo colocar lá no repositório. Beleza? Então, mais um item aí para a gente cuidar. Eu só vou ver como fazer, e daí nas próximas aulas eu vou colocando. Isso faz, pessoas, com que as aulas elas começam a ter muita informação relevante. Qualquer dúvida, eu vou colocar na documentação do meu GitHub e nos arquivos. Então, sempre que tiver faltando alguma coisa, e quando vocês forem rodar, quebrar, não funcionar, lembre-se sempre, eu vou falando ao longo das aulas, por isso que eu tento fazer as aulas não serem tão longas, porque se alguém tiver que recuperar, tem que ver toda a cadeia de aulas, porque uma está encadeada com a outra mesmo, e eu faço várias menções a vários arquivos. Beleza, então, gente, isso aqui é a primeira parte, preparar um ambiente do desenvolvimento, porque depois a gente consegue simplesmente ficar abrindo. Eu vou depois ver o que aconteceu, tá? Porque ele ainda está rodando o RBot Benjamin Smith, não pode mais fazer isso. Ele tinha que parar de fazer. Enfim, ok, essa é a primeira parte. A outra parte, gente, que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Discord.com. Eu vou fazer tudo via navegador hoje. Vou abrir aqui o Discord.
como eu disse, hoje é uma aula só de preparação. Separei em duas partes. Só aguardar. Tá vendo? Tá vendo? Porque eu quero mostrar isso aqui, ó. Só para que vocês entenderem porque eu tenho que preparar tanta coisa. Na hora que eu cheguei para cá, instalar, criar o token de bot, na verdade isso aqui, deixa eu ver, ele tem a ver com essa tarefa aqui, que é instalar o back-end. Tá? Essa tarefa, ela vem antes dessa. Ó, tá vendo? Só depende de 4 e 9. E de 9 é porque eu preciso falar sobre alguns comandos de Git. Ó, tá vendo? Ele depende do 4, é preparar o ambiente e estudar um pouco de comandos de Git, porque a gente vai usar um comando especial. E nesse instalar o back-end, que foi o que eu usei e realmente funcionou direitinho, ó, tem que adicionar o back-end com dependência da aplicação. Tem que ir lá, instalar. Na verdade, a gente tem que fazer mais uma coisa. Instalar back-end com dependência da aplicação. Não tem como módulo. Na verdade, é um git submódulo. Uma dependência da aplicação. Então, a gente tem que saber o que é um submódulo, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui ver, instalar, etc. E é o que eu estava falando para vocês. Se eu seguir isso aqui passo a passo, ler tudo com carinho e seguir passo a passo, gente, foi de primeira, tá? Só que como eu disse para vocês, o config.py ele é modificado porque a gente precisa colocar um diretório a mais, né? Eu preciso dizer que o back-end está numa pasta à parte. Eu digo que o back-end, ao invés de ser texto, vai ser o Discord. Eu pego o código deste repositório e digo que ele é uma dependência do meu atual. Então eu tenho o meu código, né, meu repositório que se chama arc 2021.1, e eu vou encaixar esse como se fosse uma dependência. Eu preciso do código desse repositório. Então eu instalo ele, tá? Eu vou fazer uma aula com vocês só isso, tá? Essa sequência. E como eu disse, eu demorei em torno de 1 hora para fazer, com calma. E aí eu preciso vir aqui e fazer o token. Nesse ponto, ele explica como fazer como pegar esse token para conseguir fazer a conexão entre o meu bot e o Discord. Ou seja, ele cai dentro do meu servidor. E aí eu preciso, dentro do Discord, organizar a casa. Beleza? Então, como eu falei, é relativamente tranquilo. O que tem mais de uma série de etapas vai ser também aqui. Então, ele desencadeia mais uma sequência de etapas. Foi seguindo aqui, uma depois da outra. Não tem muito segredo, mas é um monte de pequenos detalhes. O que não pode é errar nenhum detalhe. Infelizmente, é bem assim. Tem que ter bastante cuidado. Então, a parte mais chata, inclusive, que eu tenho que pegar um cliente ID, botar uma URL, abrir uma aba nova, copiar, colar, construir a URL, dar um enter, fazer não sei o que, e aí vai redondo. Ok? E aí, pessoas, por causa disso, quando eu chego aqui no Discord de fato, chegando aqui, ó, o que acontece? Deixa eu rodar o meu Discord, deixa eu rodar o meu bot. Deixa eu abrir o Visual Studio Code só para vocês entenderem agora o que vai acontecer. Vamos ver se não vai travar minha máquina. Pera aí. Meu Deus. Deixa eu ver só um pouquinho, pessoas. Demora um pouco. Demoram muito. Tá, eu vou rodar o meu ambiente aqui no Visual Studio Code, tá? Não tá aparecendo para vocês, até porque tem um token, já tem um monte de informação bem sensível que eu não posso colocar na gravação. Mas é igual o Gitpod, tá? É só porque o token já tá pronto. Só aguardar, vocês devem estar ouvindo a ventoinha. Coitada. Trabalhando que nem uma louca. Meu Deus do céu. Tá, enquanto carrega pessoas. Não, foi. Carregou aqui. Aqui, tudo bonitinho. Deixa eu rodar o meu depurador. Já vem. Enquanto isso,
Voltando para cá, o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. Eu tentar essa estrutura. Então, quando o bot entra, né, deixa eu vir aqui só na parte de administração. Se vocês quiserem, pessoas, eu posso dar bastante permissão para vocês aqui, tá? Não tem muito esquema, não. Deixa eu mostrar como é que estão a questão dos membros. Porque, como eu falei, na hora que o bot chega, ele chega como se fosse apenas mais um usuário. Então, olha só, estão vendo? Ó? Eu tive que fazer o seguinte, para ajudar um pouco, ó, o Rhythm, ele cria um grupo, um cargo próprio dele, tá? A gente não faz muita modificação. Aquele Simple Poll, né, de fazer uma enquete, ele também cria um cargo só para isso. Para quem não conhece o Discord, cargo seria o equivalente a grupos ou permissões, um nível de permissões. E eu tive que, para facilitar o trabalho, eu criei um cargo que se chama bots, tá? Então, vocês que são aqui everyone, qualquer usuário, deixa eu mostrar, vocês têm algumas permissões. Até relativamente bastante permissão, tá? Não tem muito esquema. Só que os bots, eu tive que trocar, tirar um pouco de permissão. Eles podem, por exemplo, ver canais, eles podem trocar o próprio apelido, eles podem mexer na parte de texto, né? Várias coisas. Agora, por exemplo, eles não podem apagar mensagens, eles não podem usar comandos barra, né? Que são comandos de operação interna. Não pode entrar em canal de voz, porque não tem necessidade. Então, mexer algumas permissões. Quando eu criei aquele bot, eu já coloquei ele como membro desse cargo aqui. Coloquei ele com esse cargo para que eu possa manipular isso, que é aqui, ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu peguei o bot, coloquei ele dentro de um cargo e aí eu reestruturei toda essa primeira parte por causa disso aqui. Eu tenho a categoria e dentro da categoria eu tenho as salas de texto e as salas de áudio. Então se eu vier aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Eu vou editar essa categoria. E nessa categoria eu fiz a seguinte permissão, ó. Tá vendo? Deixa eu ver, permissões avançadas. Eu fiz o seguinte, todo mundo pode ter as permissões padrão, só que os bots eu bloqueei todo o acesso, ó. Estão vendo? Porque senão vocês conseguem conversar com o bot a partir dessa sala. Ele responde em qualquer sala. Beleza? Então, ó, toda vez que vocês forem criar um bot, vocês têm que colocar ele dentro desse cargo para que não vire uma bagunça esse servidor aqui. Outra coisa que em chip também, ó, chip, também fiz a mesma coisa, em termos de permissão. Todo mundo consegue fazer tudo, nada demais, só que os bots estão terminantemente proibidos, ó. Eles não podem fazer absolutamente nada. Tudo bloqueado também. E, aqui na parte de ArcBot, então, aqui também, vamos lá, só para mostrar. Também tudo se aplica, ó, bloqueado tudo. A única coisa que eles têm permissão é quando eu faço uma permissão explícita de um determinado canal de texto. Nesse canal de texto, os bots estão com algumas permissões. Essas permissões eu até podia liberar tudo, tá? Porque o cargo já estava fazendo. Mas só por uma questão de tranquilidade, vocês podem ver que não está sincronizado com a categoria, porque aqui eu estou dizendo, o bot pode ver um canal, pode gerenciar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, ó. Então ele consegue ver histórico, ele consegue até mandar texto para voz, se bem que não faz diferença, né? Eu posso até bloquear isso também. Então, boa parte das configurações são equivalentes à dos cargos, só para ficar compatível. Se era necessário, não. Não, mas como todas as outras salas estão fechadas, então eu quero colocar. Bot consegue ver este canal e não consegue ver os outros. Na prática, pessoas, o que acontece é que se eu vier aqui em oitava fase e eu falar assim, ó, eu vou vir aqui em bot, quer ver? Bot Ederson. Isso é outra coisa. A gente podia ter só uma sala chamada bots. Todos os bots entraram numa sala só. Só que aí eu cheguei a uma dúvida, que é o seguinte: se tiver dois bots com o mesmo comando, pode ser que só o primeiro responda ou os dois respondam. O mais provável é que os dois respondam, então pode ser que bagunce tudo. E aí, quando um está trabalhando, o outro também vai receber essa informação. Ó, tanto é que ele até deu um sinal de vida. Ó, ele está dizendo que a versão 6.18 está disponível. Tá bom, obrigado.
Ó, dá para conversar. Então, desculpa, eu tinha esquecido. Dá para conversar direto com ele por aqui, ó. Então, ó, rolar dois dados de duas faces. Na minha versão de desenvolvimento não precisa de exclamação, tá? Eu tirei. Eu deixei como opcional. Então, até se eu quiser colocar, ó, também vai aceitar. Beleza? Ele vai aceitar os dois. Só que esse comando rolar, então imagine que em breve esse comando rolar, eu vou permitir que apareça em qualquer ponto da frase. Então se eu colocar aqui em bot Ederson, peraí que tá lentinho, gente, vamos lá. Eu coloquei bot Ederson porque, como eu disse, para não bagunçar, então o que provavelmente a gente vai ter que fazer? Eu criei um cargo, que é o cargo de bots. Toda vez que você criar um bot, tem que colocar ele dentro desse cargo, para ele ter as permissões certas. Outra coisa é vocês criarem um canal específico para vocês, se vocês quiserem. Vocês já têm essa permissão. Vocês, alunos, podem criar canais à vontade aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, rolar 22, ele vai lá e vai executar, ó. Vai executar. Caiu? Ô, meu filho, como assim? Ah, aqui é só com exclamação? Ué, por que seria? Ixi, até olha. Um monte de coisa não tá funcionando tão lindamente hoje, hein? Como é que tá meu arquivo? Botei como opcional. Eu não sei se é quando é sala, eu tenho que colocar exclamação, e quando é particular, né, quando eu mando mensagem direto para ele, é opcional, tá? Isso quando eu estava usando o Telegram, mas era o Telegram, era diferente, tem razão. Eu acho que o Discord não, acho que o Discord eu tenho que colocar de fato o exclamação. Mas se eu colocar aqui, ó, pessoas, ó, rolar 6 dados de 20, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ele vai fazer de 5 em 5 mensagens, beleza? Isso é uma coisa importante. Então, se eu fizer assim, ó, rolar, vou colocar 10 com 20 faces, 10 dados. Vocês vão ver que ele vai rolar 5, vai parar por uma questão de desempenho, depois ele vai rolar mais 10 e depois ele vai colocar o somatório. Então, vocês podem ver que é bem cadenciado mesmo, beleza? Agora, se eu vier aqui em Arquiaula, só para continuar, vamos lá. Se eu colocar as mesmas 6 e 20, o que vai acontecer é que ele não vai aceitar o comando. Então, gente, para organizar um pouco, como eu tinha falado para vocês, hoje é uma aula só de preparação. Então, eu organizei tudo que for relacionado à coisa da oitava fase em geral, né? Ah, se tem algum aviso, algum alerta, se tem alguma mensagem importante para a turma, eu vou notificar vocês por aqui, conversar com vocês por aqui. Quando é uma coisa específica da aula de ARC, vai ter o áudio e o texto aqui. Então, tudo que eu estiver falando durante a aula, eu vou colocar aqui, beleza? A mesma coisa de tip. Eu coloquei esses nomes aqui até para ficar mais fácil depois com atalhos ficar achando. E daí depois tem os bots. Então, caso alguém queira, é só vir aqui, criar um canal, colocar lá bot e o nome que vocês quiserem, vocês podem ficar trabalhando. A princípio, ele vai ter as permissões padrão. Então, o bot, até onde eu lembro de cabeça, ele vai entrar automático, vai funcionar. Se vocês não quiserem mexer nas permissões, ele funciona, tá? Mas, como eu disse pra vocês... Ah, não vai, desculpa. Ele vai herdar. Vocês têm que vir aqui depois. Não, ele vai herdar as permissões. Vocês têm que vir as permissões e dar permissão pro bot. Tudo bem? Então, ó, as permissões, só para deixar claro, é ver o canal, tá? Qualquer coisa vocês podem pegar esse bot Ederson, deixei como exemplo, né? Ele pode ver o canal porque ele tem que acessar o canal. Toda a parte de mensagem, ó, permissões de canal de texto, ó, permite tudo. A única coisa que eu tirei foi gerenciar mensagem, porque senão ele pode apagar, né? Eu não quero que o bot apague mensagens. Texto para voz, não faz diferença, posso deixar. Mas usar comandos barra e barra DTS eu não quero. Tá? Eu não quero que o bot tenha muitos poderes dentro do sistema. Eu quero simplesmente que ele converse com o, com o usuário. Beleza, pessoas. Então, olha só, voltando aqui. Então, alguns comandos eu já estava testando, tá? Então, por exemplo, tem um comando já no meu ambiente de desenvolvimento,
que eu quero fazer isso aqui, que é desenhar um mapa. Então tem coisas bem simples, às vezes, que o que é legal testar no Discord é que o meu mapa, eu queria que as colunas aparecessem bem bonitinhas. E vocês podem ver que como a fonte não é uma fonte muito espaçada, né? Então os caracteres mais magrinhos vão ocupar menos espaço na tela. Então não tem muita coisa como eu possa corrigir. Então o zero ele vai ocupar tantos pixels, um vai usar menos. Mas eu queria desenhar um mapa, né, como se fosse uma matriz bonitinha. Não vou conseguir. Mas eu já estava desenvolvendo alguma coisa, por exemplo, a parte de mapa, desenhar um mapa, e a questão do sentido, para onde o meu usuário está orientado, né? Norte, sul, leste, oeste, para que lado ele está. Qual é o sentido, meu filho? Ah, tá. Tá bom. Eu tenho que colocar a exclamação. E aí eu posso perguntar em que sentido ele está. Então ele está para leste, né? Para vocês, para leste. Porque tem norte, sul, leste. Norte, sul, oeste, leste. Para que sentido ele está. Porque daí meu código já vai começar a fazer isso. Já estou avançando um pouco mais, mas como eu disse para vocês, primeiro a gente tem que preparar o ambiente para depois fazer isso, não sei o que, para depois fazer não sei o que. Certo, pessoas? Então, em resumo, essa estrutura toda aqui, eu vi que ela é importante, tá? Separar coisas gerais aqui, principalmente esses grupos aqui de bots. Talvez a gente até bote uma sessão só de bots e toda vez que eu colocar aqui dentro, também é uma sugestão, o que vocês acham? Porque toda vez que eu crio uma categoria e eu boto um canal dentro, ele herda todas as configurações. Então a gente pode ter uma só de bots, quer ver? Deixa eu criar uma categoria de bots. E quando eu faço isso aqui, ó, eu arrasto ele para cá. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Não. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, minha maquininha, coitada, sofri. Beleza. E aí eu posso vir aqui, ó, e editar a categoria. Se quiser até fica mais fácil, ó. Então, ó, estão vendo, ó? Então tem everyone, né? Todo mundo consegue mexer por padrão. E aí eu vou colocar, dizer os bots, ó. Os bots. Então o bot pode ver canal, não pode gerenciar, não pode ficar criando. Ele não pode mexer nas permissões. O webhook é conexão com o mundo externo. Ele também não pode fazer isso, tá? Ele não pode criar convite, mas toda a parte de permissão. Então ele pode enviar mensagem, ele pode fazer link, ele pode mandar um arquivo, ele pode fazer uma reação, usar emoji, ele pode mencionar as pessoas, ele não pode gerenciar, porque senão ele pode apagar a mensagem, não quero. Ele pode ver o histórico. Aqui é uma coisa importante, ó, quando ele está online. O que é legal nessa permissão é que se eu mandar uma mensagem e o bot está parado, beleza. Muito provavelmente vai acontecer, como eu tinha falado, no Telegram funcionava assim, no Discord até tem que ver. Quando eu ativo o suporte a histórico de mensagem, na hora que ele volta, ele pega todas as mensagens não lidas e ele vai processando. Tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é que, imagina, eu estou trabalhando, travou o RBot, eu reinicio, eu mandei a mensagem, ele pega a mensagem antiga. Só que se eu mando lá 50 mensagens e o bot está parado, e eu vou mandando mensagem. A hora que ele conecta, ele começa a processar uma por uma. E aí, às vezes ele pode ficar processando e processando e processando. Por exemplo, aqui no meu caso de rolar os dados, a cada 5 ele para, um segundo, 5 para, 5 para. Imagina que eu dou um comando que ele fica processando, processando. Ou seja, ele fica patinando, mas enfim, eu vou deixar ativado, tá? Texto para voz não precisa, a parte de áudio também não precisa. Ok, então salvei. E aí eu posso fazer com que cada um dessas mensagens aqui dentro, ó, esses canais, eu simplesmente sincronize com a categoria. Ó, aí eu vou aplicar tudo e aí ele vai dar toda a configuração pronta. Então fica bem mais fácil, ó. Eu tenho arc, eu tenho tip e eu tenho os bots. Então todo canal que eu criar aqui, ó, se eu criar um arquivo novo aqui, ó, teste, vamos lá, ó, e eu mexer nas permissões, as permissões já estão prontas. Ó, tudo prontinho. Daí eu não preciso ficar me incomodando.
Então, só reforçando, vocês têm suporte, vocês podem ficar criando, foi? E aí vocês podem ficar mexendo, tá bom? Pessoas, então hoje foi só uma preparação, como eu falei para vocês. São muitas informações, então por isso que eu tento reunir a forma mais sintética para que essas aulas não fiquem tão uh, cansativas, né? Porque como eu falei, para que a gente tenha o bot rodando, tem que assistir todas as aulas e fazer todas as operações. Para que a gente chegue no final, e aí para a próxima aula eu vou criar junto com vocês, que é criar um bot, fazer toda a operação, e daí a gente vê pelo menos, deixa eu colocar isso aqui a gente vai deixar para depois. Deixa eu depois, meu filho. Ok, a gente olha depois com mais detalhes, com mais de Git. E aí depois a gente vem para a parte de instalação de back-end, estudar DNS. E a gente faz isso na próxima semana. Beleza, pessoas? Para a gravação, que em termos de explicação, isso. Nossa, a qualidade estava ruim?